Olá, meus amores. Entramos agora num dos aspectos mais importantes dentro do desenho humano, a primeira chave, o que realmente a gente precisa dominar, conhecer, entender, se familiarizar de uma maneira geral, que é o nosso tipo de energia. Saber o seu tipo de energia dentro do desenho humano é a mesma coisa que saber o seu sol na astrologia. Mas diferente da astrologia, que o sol está muito relacionado a quem a gente é, o nosso tipo de energia está muito mais relacionado a como a gente veio funcionar aqui no mundo. Então eu sempre gosto de trazer um exemplo que é: imagina que você está fazendo uma viagem, você pode fazer essa viagem de barco, de navio ou de carro. E dependendo do veículo que você escolher para te levar nessa jornada, mesmo que você chegue no mesmo lugar, a forma como ele vai fazer isso é diferente. Cada veículo tem necessidades específicas que precisam ser respeitadas para que ele possa funcionar propriamente. Não adianta nada, por exemplo, você ter um avião, que é o veículo mais potente do mundo, e você colocar o combustível errado ou combustível nenhum. Esse avião ele não vai nem sair do lugar ou ele vai cair no meio do caminho, porque o mínimo que ele precisava para funcionar simplesmente não foi respeitado. Então, quando a gente pensa isso sob essa perspectiva, imagina que o nosso corpo, e não só o nosso corpo físico, mas o nosso corpo energético também, é o veículo que está levando aqui a gente nessa jornada terrena. E todos nós estamos nesse destino, né, nessa trajetória, nessa viagem mesmo, que é estar vivo aqui na Terra, e a forma como a gente cuida do nosso veículo faz com que a gente atinja o nosso potencial máximo ou não. Porque se você não está colocando o combustível correto no seu veículo, ou não está colocando combustível nenhum, não tem como ele funcionar da maneira que ele foi feito para funcionar. Então, nós seres humanos, nós somos abençoados com a máquina mais inteligente de todas. A gente tem, né, nas áreas de saúde, na medicina, enfermagem, enfim, pessoas que dedicam a vida inteira para entender o corpo humano e mesmo assim a gente ainda se surpreende com a perfeição do nosso corpo. Só que a gente veio embarcado num corpo que é a maior máquina e a gente nunca se deu o trabalho de procurar o manual de instruções, a gente não tenta entender o que a gente precisa fazer para cuidar desse corpo. Então, muitas vezes você tem uma Ferrari estacionada lá em casa e você não passa ela de 30 quilômetros por hora porque você nem sabe que você é capaz de fazer isso. Tudo é energia. Eu sei que a gente fala muito essa frase, e muitas vezes a gente não consegue nem percebê-la, mas é verdade. Inclusive tem uma frase, né, do Nikola Tesla que ele fala: se você quer entender o universo, começa a pensar em tudo como energia, frequência e onda. E quando a gente estuda um pouquinho de física quântica ou tenta se aprofundar nisso, a gente consegue perceber. Tudo mesmo é energia, tudo tá vibrando, o tempo todo nós estamos enviando informações, e quando a gente aprende a cuidar do nosso tipo de energia, quando a gente entende como o nosso veículo funciona, de fato a gente consegue fazer escolhas muito melhores e muito mais saudáveis na nossa vida. Então, aqui, dominar o seu tipo de energia é realmente muito importante porque você se alinha ao fluxo natural da vida. E quando a gente está no ritmo da natureza, eu já falei isso antes, né? Mas quando a gente está ocupando o nosso lugar, a gente ganha muita força, a gente ganha muito poder, a gente ganha muito magnetismo, e isso é leve, isso é natural pra gente. Quando você respeita a sua natureza, quando você cumpre sua função no mundo, você fica plena, você fica feliz e satisfeita e simplesmente sendo você mesma. Hauru, que foi o canalizador do desenho humano, ele mesmo falava: não adianta nada você dominar todo o restante do seu mapa se você não compreende, não vive, não experimenta o seu tipo de energia. Esse aqui é o nosso primeiro dever de casa, ele é realmente muito importante. Quando a gente fala de tipos de energia, a gente tem quatro grandes grupos e um subgrupo dentro dos tipos de energia. Então, nós temos os manifestadores de energia, nós temos os geradores de energia, nós temos os geradores manifestantes, que fazem parte do grupo dos geradores, mas têm muitas características e uma herança e uma influência manifestadora. Nós temos também os projetores e, por fim, os refletores.